Você já começou a treinar em casa e de repente começou a sentir dor nos joelhos, dor na coluna, dor nos ombros? Ou você já tinha dor em algum lugar e essas dores pioraram? Bom, hoje eu vou te mostrar 5 cuidados essenciais para você começar a treinar em casa sem se machucar. Para você que ainda não me conhece, eu sou Carol Moreira, fisioterapeuta há 16 anos, professora de pilates, de yoga e de treinamento funcional e criadora desse canal aqui, Como Treinar em Casa. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Ah, e fica comigo até o final, que eu vou te mostrar uma dica extra e um bônus prático de como você treinar em casa sem se machucar. E detalhe, são coisas simples, mas que eu acho que ninguém nunca te falou isso. Bom, o primeiro cuidado para treinar em casa é ter um ambiente seguro, um espaço que você consiga treinar sem obstáculos, sem tropeçar em nada, que não tenha um tapete que seja liso e escorregadio. Vamos lá. Então, esse é o meu ambiente que eu vou treinar. Então, essa cadeira aqui não cabe. Eu já vou tirar ela daqui do meu lado. No caso, eu vou afastar os móveis que estiverem perto. Se tiver brinquedo de criança ou do bichinho de estimação no chão, também você tira para não tropeçar. Já pensou na hora que estiver fazendo uma corridinha sem querer pisar e tropeçar? Não. Então, vamos tirar aqui controle. Sempre tem um controle no tapetinho, né? Então, vou deixar aqui do lado. Ah, e a garrafa de água, é sempre bom ter água perto de onde a gente vai treinar, porque aí cansou um pouquinho, bebe um pouco de água, mas ela não precisa estar perto de onde você vai fazer seu exercício. Então eu vou deixar minha garrafinha aqui no canto. E essa almofada também, ela pode ser muito útil em alguns exercícios que a gente vai fazer, mas hoje a gente não vai precisar dela, então vamos tirar também para não ser um obstáculo. O ambiente, ele precisa estar limpo. Limpo, quando eu digo isso, é sem nada no chão, para você não tropeçar, não acabar pisando e se machucando. Então, eu preciso ver se tem alguma coisa, se o piso está irregular. Se eu tiver um tapetinho antiderrapante, posso colocar que já vai ajudar. Mas também, se não tiver, não tem nenhum problema, contanto que o meu piso e o meu tapete não seja escorregadio. Ah, e eu posso fazer o treino descalça, ou descalço no caso, ou com tênis. Abrindo um parêntese aqui sobre isso, essa é uma pergunta que eu ouço bastante dos meus alunos. A aula de hoje vai precisar de tênis? Precisa colocar o tênis? Ou não, posso fazer descalço? E a minha resposta é sempre a seguinte. Quando tem exercícios de impacto, por exemplo, um polichinelo, um agachamento com salto, um burpee, e aí eu falo para o meu aluno, coloca o tênis para amortecer o impacto. Isso se o meu aluno não tiver acostumado já a treinar descalço, ou ele sentir alguma dor no joelho, na coluna, nos pés, aí eu indico o tênis. Mas se o meu aluno, o corpo dele está preparado para treinar descalço, não tem nenhum problema, mesmo os exercícios de impacto ele pode fazer descalço, tá? Então, observa sempre o seu ambiente, arrasta os móveis para o lado. Eu já vi aluno meu, por exemplo, treinar perto da mesa de jantar e na hora de um polichinelo, sem querer, bater a mão na cadeira. Parece besteira, né? Mas não, pode machucar. E aí acaba atrapalhando. E o que eu falo? Um ambiente limpo, né? Com espaço para você treinar, isso faz com que seu treino seja mais curto e objetivo e produtivo. Porque aí você não precisa parar para pegar um objeto, parar para arrastar alguma coisa. O que eu falo também, por exemplo, tem um lustre mais baixo em casa. Ai, Carol, mas não tem como eu tirar o lustre do lugar, né? Veja bem, não tem como eu arrastar. E o meu lugar de treino é esse, é o que cabe aqui em casa, é o que dá para treinar. O que é que eu faço? Por exemplo, em exercícios que eu vou fazer com a minha mão mais para cima, eu adapto. Eu, por exemplo, posso fazer um polichinelo com as mãos aqui, na horizontal. Posso fazer um skip assim. Então, tudo é uma questão de adaptação. Então, esse é o primeiro cuidado e um dos mais importantes que a gente precisa tomar treinando em casa. O meu segundo cuidado que eu vou dizer para você é em relação à postura. Tem gente que está, por exemplo, no sofá, levanta de qualquer jeito, vai ligar o vídeo aqui no YouTube para começar a treinar. Não se preocupe em alinhar a coluna, em alinhar o quadril, o joelho. E quando eu falo alinhar coluna, quadril, joelho, não é deixar tudo retinho, depende do exercício que você vai fazer. Então, por exemplo, se eu faço um agachamento, existem alguns erros comuns no agachamento. Um deles, quando a pessoa agacha, ela coloca os joelhos para fora, para dentro. Ela agacha assim. Parece muito errado, é porque também eu estou exagerando. Mas é muito comum
ver as pessoas fazerem isso. Meus alunos, logo que eles começam a fazer aula comigo, eu vou corrigindo principalmente esse agachamento, que é onde as pessoas têm mais erro. E esse do joelho para dentro é muito comum. Qual é a dica que eu dou para eles em relação a isso? Imagina aquelas bolas de plástico que a gente vê na praia, por exemplo. Não precisa ser um bolão que a gente vê no circo, né? Mas as bolinhas, assim, imagina que eu tô com ela aqui entre os meus joelhos. Mas isso é uma ressalva. Por quê? Se eu imaginar uma bola, tem gente que pode apertar a bola e o joelho vai mais para dentro. Aí é necessário uma consciência corporal. Então, eu vou colocar apenas a bola aqui para que ela fique parada e o meu joelho fique alinhado. Há algumas pessoas que não concordam muito com essa bola. Mas eu friso com meus alunos que não é para apertar a bola. É só apenas para segurar ela, como se fosse aqui. Como se eu segurasse no agachamento também para alinhar a minha coluna, uma caixa pequena acima da minha cabeça. Não é para apertar, é só para dar direção, tá? Um outro erro, também no agachamento, eu vou fazer de lado para vocês, é quando a pessoa agacha, ela tira os tornozelos do chão, os calcanhares do chão, perdão. Então ela agacha assim. Mas por que isso acontece, Carol? É porque falta de mobilidade no tornozelo. Então a pessoa precisa trabalhar o tornozelo, essa mobilidade do tornozelo, para aos poucos ir ganhando amplitude no agachamento. Bom, um outro erro também muito comum no agachamento é a pessoa agachar assim, ó, com o tronco lá para baixo, o peitoral lá apontando para o chão, sem abrir o peitoral. E esse é um erro porque aí sobrecarrega a minha lombar. Então, como é que eu tenho que agachar? Com o tronco mais reto, não totalmente reto, senão eu caio para trás, né? Então, levemente o tronco inclinado para frente, mas com o peitoral aberto. Essa é a maneira mais correta de agachar. Obviamente, existem algumas variações, mas esse é o mais comum, tá? Então, é importante prestar atenção na minha postura para não sobrecarregar nenhuma articulação. Não sobrecarregar joelho, não sobrecarregar a coluna, não sobrecarregar os ombros, se eu estiver, por exemplo, numa prancha. Então, esse é o nosso segundo cuidado. O nosso terceiro cuidado é em relação à respiração. Esse talvez seja o cuidado mais importante e talvez o mais esquecido. Na respiração, no momento da força, a gente solta o ar e no momento que a gente vai voltar, a gente inspira. Existem algumas pessoas que fazem a apneia, prendem a respiração ou ficam com a respiração mais curta, superficial. Isso acaba gerando sobrecarga na lombar. Mas calma, existe um grupo de atletas que eles trabalham na força na apneia e contraem o abdômen. Ah, Carol, isso está errado? Não, porque eles conseguem prender a respiração e prender o abdômen. Mas isso são para atletas que pegam uma carga máxima ou perto do máximo. Não é o meu caso. Não, eu não pego uma carga máxima. Mas se for o seu caso, você pode fazer isso. Não é o meu. Então, esses atletas, eles foram treinados para isso. Ficarem na apneia, contrair o abdômen e sim conseguir pegar uma carga máxima. Para as pessoas mais iniciantes ou as pessoas que pegam uma carga moderada, que é o meu caso, é preferível que você faça uma expiração na hora de soltar o ar, contrai o abdômen. É isso que a gente faz com o nosso core. O core é esse cinturão de força aqui, ou powerhouse, como muita gente chama também, que é o cinturão de força. O powerhouse, eles são músculos que são os abdominais, os paravertebrais, os glúteos, os músculos do períneo e o diafragma. Então, esse conjunto de músculos fortalecido, eles protegem a nossa coluna de lesão. Então, quando a gente solta o ar, a gente pensa nesse cinturão de força e não sobrecarrega a lombar. Então, para esse grupo que eu falei de iniciantes que pegam uma carga moderada, esse é o mais indicado. Por quê? Quando a gente faz a apneia, a gente também aumenta a nossa pressão arterial. Então, é contraindicado isso para quem tem hipertensão, pressão alta, para quem tem problema cardiovascular também. Ou essa apneia, para quem não está acostumado a fazer essa força excessiva, tentar contrair o abdômen ou prendendo a respiração, isso também pode levar a náuseas, a pessoa pode ficar tonta, então não é indicado. Então, a gente ensina sempre aos nossos alunos na hora de soltar o ar da expiração,
contrair o abdômen. Combinado? Então, esse é o terceiro cuidado essencial para treinar em casa sem se machucar. Agora vamos para o nosso quarto cuidado. E no quarto cuidado, esse precisa realmente ter cuidado. É em relação ao seu nível de treinamento. Ai, Carol, mas o que é isso? Bom, eu já vi várias pessoas pegarem vídeos aqui no YouTube de blogueirinhas que fazem, por exemplo, um burpee, um agachamento com salto, uma flexão no chão, ainda sorri para a câmera e fala alguma gracinha. Aí a pessoa que não tem tanta força, não tem tanta mobilidade, pega esse vídeo e quer imitar. O que acontece? Se machuca, machuca o ombro, machuca as costas, machuca o joelho. E é isso, é justamente querer começar no nível mais avançado. E não é assim. A gente pode começar lá do início e pode adaptar os exercícios. Por exemplo, uma flexão de braço. Vou mostrar para vocês. Aqui. Então, essa é a flexão de braço. Ai, Carol, mas eu não consigo fazer assim. Dobra o joelho e faz a flexão de braço. Ah, mas ainda assim eu não consigo fazer. O que eu faço muito com meus alunos em aula? Uma flexão de braço, por exemplo, na parede. Coloca as mãos e vai lá. Para quem quiser também um pouco mais avançado do que a parede, porque a parede está muito fácil, então eu faço na cadeira. É que essa minha cadeira, ela é de rodinha, não dá para demonstrar. Mas dá para fazer também na cadeira, no assento da cadeira. Então, é adaptar os exercícios. Por exemplo, um burpee. Eu vou fazer um burpee para vocês aqui. Então, ó, foi lá, desceu. Foi aqui, subiu e subiu. Esse é o burpee. Calma que meu microfone tá caindo. Esse é o burpee. Ai, Carol, mas eu não consigo fazer o burpee assim. Eu posso também adaptar. Então, como é que eu faço? Saltei aqui, desceu. Foi uma perna, foi outra perna, veio e subiu. E aí pula. É uma maneira de adaptar o burpee. Por exemplo, também, outra adaptação que eu faço muito com meus alunos. Agachamento com salto. Ai, Carol, mas eu não consigo saltar, porque eu tô sentindo dor no joelho ainda. Como é que eu faço? Faço um agachamento com panturrilha. Agachou, sobe na panturrilha. Agachou, sobe na panturrilha. Então, são vários exercícios e várias maneiras de adaptar para aquele nível da pessoa. Se a pessoa falta força ou falta mobilidade, eu posso adaptar isso de alguma maneira. Ela não precisa ficar forçando e tal. Aí eu ouço muito dos meus alunos. Nossa, professora, mas você fazer não parece tão fácil. Eu ouço bastante isso. Mas eu faço isso há mais de 15 anos. Meu corpo, ele já sabe o que precisa adaptar para fazer, o que eu preciso adaptar, o que eu preciso usar de musculatura naquele exercício. Não, eu não faço tudo. Eu não sou super avançada, mas eu faço bastante coisa. Mas é uma questão de treino também. Eu não comecei fazendo um burpee. Eu comecei um burpee normal, né? Eu comecei fazendo um burpee adaptado e aí a gente, hoje eu faço apoio, burpee, pulo, salto, enfim. São várias coisas, mas é uma questão de evolução, são mais de 15 anos. Então, por isso, eu consigo fazer essas coisas, tá? Então, vamos agora para o nosso quinto e último cuidado. Qual seria esse? É em relação à variação e equilíbrio. Variação e equilíbrio. Mas o que seria isso? Bom, o que é isso? Por exemplo, tem gente que quer ficar com o bumbum durinho. Então, quer fazer todos os dias exercícios para glúteo. Ou muita gente procura aqui no YouTube como ficar com a barriga chapada, como ficar com a barriga trincada. Você já fez isso, essa procura? Bom, é muito comum também. Ou como ficar com os braços fortes. E as pessoas só querem fazer isso todos os dias. O que acontece? Você sobrecarrega a musculatura e acaba machucando, lesionando o músculo. Então, isso não é legal. O que é legal? Você fazer, por exemplo, fazer perna segunda, quarta e sexta e braço e abdômen terça e quinta e variando isso. Ou eu posso fazer, por exemplo, dia de segunda, quarta e sexta, eu posso fazer quadríceps, que é a parte anterior de coxa, bíceps e tríceps, né? No outro dia eu posso fazer a parte posterior, peito e costas. Enfim, eu posso brincar com esses movimentos, posso fazer um dia de yoga, posso fazer um dia só da parte cardiorrespiratória. O que é importante? Eu não sobrecarregar o meu músculo. Eu não fazer segunda, terça, quarta, quinta, tudo de glúteo ou tudo de abdômen. Por quê? O músculo ele tem ganho no repouso.
só vai ganhar musculatura se o seu músculo descansar. Essa é a importante do descanso. Você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar que precisa descansar, né? Mas tem gente que não, quer treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias, todos os músculos. Não vai ganhar nada. Mas isso eu vou falar em outra oportunidade. Em outro vídeo aqui no canal eu falo sobre isso. Mas só presta atenção, que é importante esse equilíbrio muscular para você não se machucar e não sobrecarregar nenhuma musculatura. Bom, dito isso, fica aqui a dica extra que eu prometi para vocês lá no início do vídeo. A dica extra é, e uma coisa que eu acho muito bacana, se filme enquanto você está treinando. Ou não consegue filmar o treino inteiro? Filma um exercício você fazendo. Porque às vezes a gente está fazendo, a gente acha que está super correto, que a gente está na postura correta, no alinhamento correto, na amplitude de movimento correta. E quando a gente vai fazer, a gente está com a lombar um pouquinho mais baixa, ou o joelho um pouquinho mais para dentro. Por exemplo, numa prancha, se a gente ficar nessa posição aqui, às vezes a gente está assim, ó, achando que a gente está super alinhado. Ou tá assim, ó, também achando que tá alinhado. E às vezes não tá. Então, quando a gente se filma, ou a gente se filma, deixa o celular paradinho filmando, ou pede para alguém filmar. 3, 4 repetições daquele exercício já é o suficiente para a gente corrigir. E aí nos dá consciência corporal. Outra coisa também que eu acho muito bacana, por exemplo, se você tiver um espelho perto. Ai, Carol, mas eu treino na sala não tem espelho. Tiver às vezes um reflexo de uma janela que seja mais baixa, ou uma cômoda que tem espelho, tem um reflexo, um vidro que dê para você se ver, já ajuda bastante. Então essa é uma forma de se corrigir também. Bom, e agora, outra coisa que eu prometi também agora para o final é o bônus prático. Na verdade, eu tô falando agora no final, mas é algo para você fazer no início dos seus treinos. O que seria isso, Carol? Bom, 5 minutinhos de mobilidade e aquecimento antes de você começar a treinar. Então, a gente falou dos cuidados essenciais. O primeiro foi arrumar o espaço. Então, é isso que a gente vai fazer. Arrumar o espaço. Depois, antes da gente começar mesmo os exercícios, de prestar atenção na postura, na respiração, de variar os exercícios, a gente vai fazer essa parte de aquecimento e mobilidade. Isso é importante para ativar sua musculatura e mexer as suas articulações, né? Para não chegar na articulação, tipo, eu acabei de levantar do sofá, acabei de acordar e já vou começar a treinar, correr e tal, fazer um monte de coisa. Não, vamos com calma. Então hoje eu vou te mostrar aqui alguns exercícios de mobilidade que você pode fazer antes de começar qualquer treino em casa. Então vamos lá. Quando eu falo de mobilidade, eu penso em articulações, né? Então eu penso em quadril, eu penso em joelhos, eu penso em ombros. Aqui não vai dar para te mostrar todos, né? Também são infinitos e eu nem sei também todos. Mas eu vou te mostrar alguns que esses já vão ajudar você a treinar melhor dentro de casa sem se machucar. Então vamos lá. O primeiro que eu quero te mostrar é em relação aos quadris. É fazer círculo com os quadris como se estivesse usando um bambolê. Então eu faço para um lado, volto, faço para o outro. Esse é um exercício. O segundo exercício que eu quero te mostrar é em relação aos joelhos, em relação a quadríceps posterior, é tocar na perna atrás alternando. E tudo eu posso fazer 10 vezes de cada. Eu posso fazer também uma panturrilha que eu chamo com meus alunos de panturrilha gangorra. Então eu subo o calcanhar, volto, subo a ponta do pé. Subo o calcanhar, volto, subo a ponta do pé. E vou alternando também esse movimento. Bom, em relação aos braços, eu posso fazer círculo com os braços. Então, eu posso fazer para frente, posso fazer para trás, posso fazer também o abre e fecha. Eu falo para meus alunos que é o abraço na gente mesmo. Então, ó, ora por cima, ora por baixo. Esses foram alguns exercícios de mobilidade que você pode fazer para aquecer a musculatura, aquecer a articulação antes de você começar a treinar. Ah, Carol, mas você também falou de aquecimento. Bom, o que a gente pode fazer? Uma corridinha no lugar, aí agora a gente não precisa ir por contagem. A gente vai por tempo. Fica aqui, ó, 1 minutinho. Pode fazer também abre e fecha aqui, ó, dos pés. Pode fazer, ó, sobe o joelho em cima. Então, esses são alguns exercícios também de aquecimento que você pode fazer antes de você começar os seus exercícios propriamente dito.
porque a sua musculatura já vai estar aquecida, diminui o risco de lesão e te protege também de futuras dores, tá? Bom, se você gostou dessas dicas que eu dei aqui hoje, curte e compartilha com seus amigos que vivem reclamando que sentem dor quando treinam em casa. Ah, e me fala aqui também, se você já seguia esses 5 cuidados e se você não seguia, qual é que você vai começar a seguir hoje? Se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito ainda e me ajuda a compartilhar. Quanto mais esse vídeo chegar para as pessoas, menos dores as pessoas vão ter e mais elas vão treinar em casa, sem arrumar desculpas. Então agora, com esses cinco cuidados que eu acabei de te falar, eu tenho certeza que você vai conseguir treinar em casa sem se machucar. E a gente se encontra no próximo vídeo.